Advertência: o vídeo que se segue representa o ponto de vista do autor. Muitos dos postulados apresentados não têm respaldo científico, por isso devem ser encarados com reserva. O imediatismo do trabalho está em considerar a influência do observador isolado sobre aquilo que ele pode observar. Apesar de algumas vezes parecer que entramos em choque com a visão cosmológica estabelecida, o objetivo não é o de simplesmente contrariar as leis da física, pois elas continuam as mesmas. Tenta-se, no entanto, responder a questões do tipo: por que nos lembramos apenas do que já está no nosso passado? Por que não nos lembramos do que está no nosso futuro? O autor Niels Bohr sugeriu, em 1927, que o ato da medição influenciaria o sistema quântico. Isto é, a realidade quântica permaneceria obscura, até que ela fosse finalmente observada. Essa visão foi chamada a interpretação de Copenhague. As propriedades da luz, atuando ora como onda, ora como partícula, saberiam exatamente quando surgir, porque o operador do sistema lhes diz o que fazer. Einstein não concordava com esta visão, dizendo que a partícula existe, mesmo que não estejamos ali para vê-la. Para expor as falhas na visão de Bohr, Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rose elaboraram o experimento, em 1935, que ficou conhecido como paradoxo EPR, com as iniciais dos nomes dos três autores. Johann Baker, no seu livro 50 Ideias de Física Quântica, descreve o experimento EPR. Abre aspas. Imagine uma partícula, talvez um núcleo atômico, a qual decaísse para outras duas partículas menores. De acordo com as regras de conservação da energia, se uma partícula não fosse originariamente estacionária, as duas filhas deveriam adquirir momento angular e linear opostos, e de valor igual. As partículas emergentes se afastam, cada uma para o seu lado, e têm spins de direções opostas. Fecha aspas. Quando medimos a direção do spin de uma partícula, instantaneamente sabemos o estado da outra, sem importar a distância entre elas, ou o tempo que as pudesse separar. Einstein e seus colegas argumentavam que isso não fazia sentido. Nada poderia viajar mais rápido que a luz. Curiosamente, essa é a mesma explicação utilizada pelos físicos para afirmar que Newton estava errado, quando postulou que a gravidade atuaria instantaneamente à distância. Como passar, instantaneamente, um sinal a uma partícula que pudesse estar colocada a uma distância infinita. No entanto, numerosos experimentos quânticos, executados ao longo do tempo, demonstraram que Einstein estava errado. A ação fantasmagórica de fato ocorre, e as partículas parecem falar umas com as outras através do espaço, e mais rapidamente do que a luz. Físicos já emaranharam as propriedades quânticas de mais de duas partículas, observando-as mudarem de estado juntas, a dezenas de quilômetros de distância. É possível perceber, nesta explanação resumida, a importância do observador isolado, atuando como operador do sistema quântico. Segundo Bohr, a realidade permanece obscura até que seja observada. Quer dizer, a raiz do problema está no observador, e não fora dele. Os vídeos de imagens do universo se caracterizam pela valorização do papel do observador, na forma como ele interage com a realidade física. A ciência não parece atribuir a menor importância para o detalhe, preferido ater-se ao pensamento de que somente existe o que se pode medir diretamente. Conceber importância ao ponto de vista do observador seria fugir dessa premissa, entrando no campo da filosofia e não da ciência. Seria uma forma de abstração. No entanto, a própria ciência muitas vezes se vê obrigada a abstrair, como, por exemplo, ao elaborar os conceitos de buraco negro e de cone de luz futuro de um evento. Agem da mesma forma quando supõem a existência da matéria e da energia escura, que até hoje não pôde ser confirmada.
Até mesmo o movimento de uma partícula subatômica não pode ser avaliado de forma direta, uma vez que ela precisa antes ser iluminada. Isso perturba a posição ou a velocidade da mesma, de forma incontornável. Todo e qualquer movimento observável depende de se poder medir a posição da partícula em mais de um tempo. Sem o tempo, as leis de Newton serviriam para nada. A dependência em relação à medida do tempo também é uma característica da nossa memória, pois, sem o tempo, as partículas deixariam de existir por não poderem ser lembradas. A comunicação instantânea e a distância, emaranhamento, pesa a favor da tese da ubiquidade da luz. Quando se trata do nosso ponto de vista, ao se espalhar na Terra, a luz, emitida por uma estrela distante, já poderia ter estado em todos os outros lugares do espaço infinito. Isso não poderia ser confirmado ou desmentido, pois o futuro ainda não aconteceu. O postulado de Newton sobre a atuação instantânea da gravidade somente se justificaria pela nossa falta de acesso direto aos eventos futuros. Sem esse acesso, o observador se vê obrigado a esperar pela manifestação instantânea do evento da gravidade. Ela assumiria, neste caso, a natureza secundária de uma força restaurativa, pois o espaço não poderia se contrair se antes não tivesse se esticado. Assim, a explosão de uma supernova somente poderia ser observada com milhões de anos de atraso, ou quando as informações contidas na luz fossem projetadas instantaneamente na tela do tempo passado. Essa tela é a nossa abóbada celeste. Apesar do imenso atraso, as ondas de gravidade, relacionadas ao evento da morte da estrela, manifestar-se-iam de forma instantânea. Este problema seria restrito ao ponto de vista de quem observa o céu noturno. Então, pegue o cone de luz futuro de uma estrela e o achate sobre as duas dimensões do espaço. Isso se torna possível porque você poderia retirar da equação o tempo no futuro, desde que ele não pode ser medido diretamente. Sem o tempo, as ondas circulares de luz, emitidas pela estrela, não poderiam se movimentar para serem superpostas umas às outras, permitindo a formação do cone de luz futuro do evento. Note-se que mesmo sendo imaginário, o tempo, neste caso, seria anterior ao surgimento da nossa sensação de profundidade do espaço, o que atribuiria ao tempo no passado a condição de ser a terceira dimensão do espaço e não a quarta. A contração do tempo, até níveis subliminares, é algo que deveria acontecer no nível subatômico do universo, e não na macroestrutura. Existiria um elo de ligação entre esses dois níveis da matéria, representado pela nossa observação direta dos eventos. As infinitudes se tornam iguais, em todos os níveis, porque dependem da mesma forma de rastreamento remoto da luz. Você precisa iluminar as partículas subatômicas, para poder vê-las fora da sua verdadeira posição. Também precisa da presença constante da luz para ver uma estrela distante. Isto é, você vê as estrelas depois que a sua luz já teria nos alcançado. Somente a partir daí, essa luz poderia ser rastreada na direção do nosso passado. Assim mesmo, sabe-se que o passado não existe mais. O Big Bang teria ocorrido há 13,7 bilhões de anos. Mesmo assim, a radiação cósmica, emitida por aquela singularidade, pode ser rastreada instantaneamente, sem depender do tempo e das distâncias que nos separam. Como um movimento da luz, no nosso futuro, não existe porque não pode ser medido diretamente, a ciência preferiu optar pela ideia de que a luz do Big Bang, assim como a das estrelas, está chegando do nosso passado e não do nosso futuro. É que o tempo no passado pode ser avaliado, indiretamente, pela velocidade limitada da luz. Para que o tempo se contraísse no nível subatômico da matéria, o espaço precisaria ser esticado. Isso resultaria da complementaridade entre tempo e espaço, prevista pela teoria da relatividade.
Se a contração do tempo resultasse da nossa incapacidade para medi-lo no nosso futuro, ou no interior do cone de luz dos eventos, a expansão do universo ficaria confinada naquele sentido da seta do tempo. Se as informações estivessem lá, no dorso da radiação cósmica, elas seriam apagadas da nossa memória pela supressão do tempo no nosso futuro. Elas somente poderiam ser acessadas tardiamente, se houvesse uma inversão no sentido da seta do tempo junto ao observador, passando a apontar, de forma aparente, para o seu próprio passado. Quando isso acontecesse, o observador veria a fase expansionária instantaneamente e fora do seu próprio tempo. Isto é, com a aparência que ela tinha no passado. Esse problema estaria restrito ao ponto de vista do observador, pois a seta real do tempo continua apontando para o seu futuro. Como o futuro não existe, porque ainda não aconteceu, pode-se dizer que o observador contém o tempo por um princípio de exclusão de acesso. É ali, na direção do nosso passado, que o espaço surge, se contraindo continuamente. Enquanto isso, o tempo parece se dilatar, também de forma contínua, na direção do nosso horizonte de eventos.